Olá, bom dia. Nos encontramos novamente para refletirmos sobre a Palavra de Deus. Nesta semana quero compartilhar com vocês 3 versículos do Salmo 34, que nos diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Busquei o Senhor e ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele se refugia. Amém. Este é um salmo de louvor e que convida a louvar ao Senhor e convida a provar a bondade de Deus. Este salmo foi escrito num período da vida de Davi em que as coisas não estavam fáceis. Normalmente nós achamos que as pessoas escrevem os mais lindos hinos e poemas quando as coisas estão bem. Na vida de Davi, neste momento, ele já tinha sido ungido por Samuel para ser o rei de Israel. No entanto, Saul estava no poder. E Saul não aceitou isso e começou a perseguir Davi. E Davi sofreu muito, passou por muito tempo se escondendo, fugindo, entrando em cavernas, vivendo com pessoas desqualificadas. E ele, inclusive, teve um momento em que ele teve que se passar por louco para proteger a sua vida. E é nesse cenário, em meio a grandes tribulações, que se dá a sua declaração em favor da bondade de Deus. E isso só é possível para alguém que aprendeu a confiar em Deus, apesar das circunstâncias. E ele convida, prove e veja que o Senhor é bom. É um convite a experimentarmos a bondade de Deus de uma maneira pessoal. Não basta falar de Deus na terceira pessoa de uma maneira fria e distante, mas é preciso aprender, assim como o apóstolo Paulo diz em Filipenses: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz que a bondade é um dos principais atributos de Deus. Isso está na sua essência. E nós não experimentamos que o Senhor é bom por meio de sensações momentâneas. Nós provamos que Deus é bom ao longo de uma história e de uma caminhada com Ele. Se nós congelássemos algumas cenas da vida de alguns personagens bíblicos, certamente duvidaríamos da bondade de Deus. Por exemplo, se olhássemos apenas para um momento da vida de Abraão, onde Deus prometeu um filho, e no entanto passaram-se 25 anos até que essa promessa se cumprisse. Ou se fôssemos olhar para a vida de José, que tinha sonhos e promessas de Deus e foi jogado pelos irmãos numa cisterna, vendido como escravo, prisioneiro no Egito por uma coisa injusta. Se olhássemos também para a vida de Noemi, que fica viúva, perde os filhos numa terra estranha e numa situação de seca e precariedade. Ou o apóstolo Paulo também, que muitas vezes foi açoitado, apedrejado, sofreu naufrágios, foi prisioneiro. Se nós olhássemos para esse momento isolado da vida dele, certamente duvidaríamos da bênção de Deus, da bondade de Deus. Mas nós olhamos para a bondade de Deus no decorrer de toda uma vida. O mesmo acontece conosco. Se colocarmos em xeque a bondade de Deus, toda vez que as circunstâncias forem desfavoráveis, vamos ficar agindo como aquela brincadeira de criança: bem me quer, mal me quer, de acordo com as circunstâncias. A verdade é que Deus é bom, e isso não nos priva de passarmos nesta jornada da vida por momentos ruins e conturbados. Precisamos estar convictos de que não importam as circunstâncias, Deus é bom o tempo todo.
No final das contas, todos que caminham com Deus provarão a sua bondade. E se nós formos analisar a vida desses personagens, depois nós vamos ver que sonhos e que propósitos maravilhosos se concretizaram nas suas vidas, porque o plano de Deus era muito maior e melhor para as suas vidas. E Ele nos convida a participarmos e experimentarmos da sua bondade. Ainda que estejamos no meio do caos, Deus não remove a sua bondade. Ele é tão bom que pode transformar o nosso caos. Então, como o conselho do salmista no passado, hoje também é válido. Procure descobrir por você como o Senhor é bom. Descubra a bondade dele no meio da injustiça que estiver sofrendo, ou debaixo do desânimo que estiver massacrando, ou do medo, da raiva ou da aflição. A bondade do Senhor é uma vivência concreta, pessoal, que nos dá vitória no meio das nossas lágrimas. Ande com Deus, independente das circunstâncias. Haverá um momento em que o pranto chegará ao fim, em que a escassez dará lugar à abundância, em que a doença dará lugar à saúde e o choro ao riso. Não perca de vista a coragem de atravessar o vale escuro, porque o Supremo Pastor está conosco. Esteja disposto a andar com Deus e você provará, de fato, que Deus é bom. Que Deus nos abençoe. Amém.